Fala, mamíferos! Hoje a gente está aqui numa mesa em peso de zootecnistas, né? Prazerzão estar aqui com esse pessoal hoje. Hoje do meu lado tem uma pessoa diferente, Samuel. E... Como é que estão, mamíferos? E aqui do outro lado a gente tem o Pedro e o Felipe. Vou passar para vocês se apresentarem. Pessoal, boa tarde, né? Boa tarde, mamíferos. Boa tarde, Brenda, Samuel. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Prazerzão grande, né? Sentindo falta do Ronaldo, já falando, né? Lá do meu começo, quando estudante, o Ronaldo foi meu primeiro orientador de estágio, então, na época eu gostava só de cavalo, entrar no zootecnia, aquele negócio de cavalo, aquela paixão doida. O Ronaldo me trouxe para Bovinocultura de Leite, onde eu estou até hoje. Hoje eu ia agradecer ele pessoalmente aqui, mas ele vai ver isso, né? Obrigado, Ronaldo, por ter me trazido para essa área. A gente falou assim, põe um pezinho no chão, vem pra cá, né? Vamos trabalhar com um negócio que é mais... Cavalo é para quem tem dinheiro, né? Para quem quer ganhar. Vem pro lado da força. Diz a lenda, né? Para você ficar rico com um cavalo, você tem que ser milionário primeiro. Porque aí você perde um pouquinho. Pessoal, então, passando para a apresentação, né? Eu chamo Pedro, faço parte da Mills Consultoria. Hoje nós atuamos aí majoritariamente em fábricas de ração, fábricas comerciais, algumas integradoras, né, de aves e suínos também. A minha carreira foi, igual eu falei, né, a partir do momento com o Ronaldo foi toda na bovinocultura de leite, então eu vim passando por outras empresas até chegar agora na consultoria independente. Fazíamos, né, eu e o Felipe, a consultoria em fábricas através de uma empresa de nutrição. E do ano passado para cá vimos a necessidade de prestar consultoria de forma mais autônoma, independente, para reduzir, né, o conflito de interesse natural do negócio que existe aí entre fábricas de ração e as fornecedoras de premix e núcleo, né? Boa tarde, pessoal. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, né? Então, eu também vim aí do mercado já do leite, né? Apesar de que no início eu queria era dar aula, né? Eu formei em 2010. Porque queria dar aula de qualquer forma, inventei de fazer o mestrado, doutorado. Só que aí, entre o mestrado e o doutorado, me apresentaram a fábrica de ração. E acabei me surpreendendo muito com o quanto de novidade tinha dentro do ambiente de fábrica, né? Comecei a trabalhar com fábrica nesse período. Gostei muito, né? Falei assim, eu tô achando que eu vou continuar com o mercado de fábrica e esse negócio de mestrado, doutorado eu vou acabar, né? Importantíssimo. Mas eu gostei, me apaixonei com o mercado de fábrica, né? E encontrei uma outra pessoa também que tinha a mesma paixão que eu aí, né? Durante os 5 anos atrás que a gente trabalhou em uma empresa juntos. E a gente resolveu montar esse negócio aí, né? Que era uma novidade, né? Não, é difícil hoje no Brasil a gente ter uma empresa que é 100% focada no processo, né? A gente tem pessoas assim, mas são pessoas que já estão dentro do ambiente de fábrica, né? E eu e o Pedro, quando a gente resolveu montar esse negócio, a gente falou assim, vamos começar com essa loucura aí, vamos ver o que vai acontecer, né? E é legal, porque é um mercado com muito desafio, né? E grandes oportunidades também para quem quer começar a trabalhar com o mercado de fábrica, tá? Então, fica a dica para o pessoal que está escutando aí que é um bom mercado. Mamíferos, eu preciso de agradecer a todos, né? Que realmente é uma raridade a gente ter uma mesa só de zootecnistas. Normalmente eu sou o único zootecnista no meio dos veterinários. Deve ser inédita. Essa é inédita. Inédita. Agora, você, mamíferos, me responda, da fazenda ou do caminhão, qual que é a melhor ração? Você sabe me responder isso? Não, provavelmente não. Mas nós estamos aqui hoje exatamente para debater esse assunto que ele é polêmico e por mais que a gente discuta aqui hoje no podcast, muita gente ainda vai acabar ficando com algumas dúvidas. E se você tiver dúvida, vai aqui embaixo e começa a redigir as suas perguntas e com certeza nós vamos respondê-las. Mas vamos lá. Esse trabalho que vocês fazem aí com fábrica, vocês vão acabar descobrindo que tem um monte de gargalo e eles costumam ser comuns nas fábricas, né? E quais são esses gargalos das fábricas de ração? Bom, o primeiro grande gargalo, né,
é você conseguir manter a integridade de matéria-prima, né? Depois que você qualifica um fornecedor, que você adquire essa matéria-prima, como você vai armazenar todo esse material dentro da fábrica e evitar quebras, né, no seu estoque aí, que são grandes, né? E a forma com que você vai utilizar essas matérias-primas para compor o processo de fabricação. Então, acho que o primeiro grande gargalo hoje dentro do processo produtivo é o quanto você consegue manter a integridade daquilo que você compra. Por quê? Comprar matéria-prima boa não te garante fazer uma ração boa. Agora, comprar matéria-prima ruim, a certeza de sair uma ração ruim lá no final, ela é alta. Aí não tem jeito, né? Exatamente. Usar matéria-prima de qualidade é primordial. Agora, essas fábricas, elas têm laboratório para identificar a qualidade dessa matéria-prima que está chegando lá? Via de regra, não. São muito raras as fábricas que possuem um equipamento que seja de NIR, uma estrutura de laboratório que consigam garantir ali na recepção a qualidade, né, e a integridade dessas matérias-primas. Até endossando um pouco o que o Felipe mencionou, né, quando a gente fala em integridade, automaticamente vem na cabeça perda, né? Perda de qualidade, milho mofando em fundo de silo, fundo de box, né? Muita fábrica ainda tem tulha, né? Que são aqueles boxes de alvenaria. Só que, além disso, né, que a gente fala, é muito comum, né, Felipe, a gente chegar na fábrica e a primeira pergunta: quanto custa seu quilo de ração? Quanto custa você produzir seu quilo de ração? Você sabe? Não, sei que tem um custo de fórmula. Tá, mas isso a quebra? Ah, não, eu tenho aqui uma quebra contábil. Tá, mas e a quebra real? Nenhuma fábrica, ou quase nenhuma, na sua esmagadora maioria, tem esse número aferido de forma correta. Isso também faz parte da integridade de uma fábrica de ração, de matéria-prima e de estoque. Por quê? A gente vive conversando disso, né? As margens, acho que de toda atividade no geral, né? Tanto a do pecuarista quanto do lavorista também, acho que o lavorista agora, no último ano principalmente, mas da fábrica de ração as margens vêm caindo. Ano após ano, o negócio vai ficando mais ajustado. E toda fábrica, uma fábrica hoje, vamos falar o quê, Felipe? Um benchmark numa fábrica de ração vai ser hoje seus 5% de lucro líquido, né, na última linha. Quando você tem uma quebra de 3% ou de 5%, olha o impacto na matéria-prima, né, no seu principal produto ali, o que compõe seu estoque. Peraí, Pedro. Então você está dizendo que as fábricas elas não estão identificando quanto que entrou de milho e soja, vamos dizer assim. Comprei 10 toneladas de milho, comprei 5 toneladas de soja e eu não vendi 15 toneladas de ração lá na frente. É isso? Exatamente. Elas não sabem se saiu 14, 13, 12, 11, 10. Até o quanto saiu, né, acabam sabendo, né, porque vão pesar o caminhão, vão ensacar, enfim. Agora, o que se perde, né, entre o armazenamento, o processo e a expedição do produto é que elas não sabem. Então, assim, eles não conseguem controlar essa correlação do que chega e do que sai. Saber o que sai, beleza, né? Porque pesa. Uhum. Agora, o quanto perde. Exato. Agora, o quanto perde dentro desse processo ainda é o mercado obscuro. Quanto perde é o que a gente está chamando aqui de quebra, é isso? Exatamente. Hoje, boa parte das fábricas, né, comerciais e que a gente vem atendendo são automatizadas, né? São fábricas com alto índice tecnológico, fábricas com bons produtos, bons processos. Só que a partir do momento, quanto mais você automatiza o seu processo, menos contato visual você tem com ele. Às vezes fica uma pessoa numa fábrica, num computador, outra no chão de fábrica, dosando alguma coisa, e ela perde o contato durante a dosagem de matéria-prima até o produto final. Então, se tiver alguma coisa, algum erro, por exemplo, ele vê somente no produto final. É como se o produtor de leite não visse o leite ele ordenhando, por exemplo. Ele visse esse produto só no tanque. Nossa, foi alguma coisa errada aqui, o leite, sei lá, está rosa. E aí ele fosse identificar somente lá no produto final. Então, essa é aí que é muito foco, né, Felipe, do nosso trabalho, em fazer com que as pessoas, os proprietários de fábrica e os colaboradores, né, consigam enxergar esse caminho entre a dosagem e a expedição do produto final. É que eles têm uma famosa vitamina que não existe em rótulo nenhum de ração, que é a vitamina I. Todo mundo sabe qual que é? Nem ideia. Ir lá e ver. Praticamente não existe, né? O pessoal geralmente acomoda e não acompanha o processo. Depois da vitamina I, eu tenho que chamar a atenção para o nosso microfone de ouro. O microfone de ouro é a hora que a gente vai faturar. Faturar o quê? Faturar que você vai dar uma pausa, vai apertar o pause
vai aqui embaixo, vai marcar no like, vai marcar no botão de seguir os Mamíferos Podcast. Depois vocês vão pegar junto com o Darius aqui embaixo, que ele vai colocar para vocês aqui o Instagram e todas as redes sociais aqui do Pedro e do Felipe, para vocês também seguirem os dois aí. Além de JPA e Companhia do Leite, tá bom? Não deixem de fazer isso, porque assim a gente consegue trazer mais gente aqui para trazer mais assuntos interessantes para vocês, tá bom? Vamos lá, encerramos o nosso momento do microfone de ouro e vamos voltar aqui, depois da vitamina I, de ir lá e ver. Mas então vocês estão dizendo que processo, além dele ser automatizado, a gente precisa de conferir os processos, né? Então existe muito erro de processo dentro de fábrica? Eu não diria nem muito erro de processo. Existe. Todo processo ele tem gargalo. É evidente, né? Qualquer processo do mundo ele tem perda, tem gargalo, tem algum imprevisto. Mas eu não falo nem erro. Na verdade, é falta de gestão de processo. Pensando na própria fábrica, né? Quebra, onde que está o ponto de desperdício. O foco hoje, né? Vamos dizer, Felipe, dedicação nossa hoje, em maior porcentagem de tempo, em evitar desperdício na fábrica de ração. É fazer com que o dono da fábrica, né, o proprietário, ou a cooperativa, no caso, ganhe mais dinheiro, consiga maior lucratividade sem ter que vender 1 quilo de ração a mais. Porque ali tem muita oportunidade que o pessoal não enxerga. Oportunidade para a fábrica. E é aí que a Mills entra. Entendi. Sucesso. O que você ia falar, Felipe? Pessoal, mão de obra em ambiente fabril e em qualquer outro ambiente produtivo, ela precisa de ser capacitada, né? Então, quando a gente fala que a gente vê muito desvio no processo, enfim, é porque geralmente essas pessoas que estão lidando com esse tipo de atividade, elas não são capacitadas pela gestão da fábrica, né, para estarem ali produzindo ração. Então, elas não têm treinamento, né? Geralmente, essas pessoas trabalham em outra indústria, enfim, que não é ração e vão lá para o mercado de ração. Então, elas acompanham um processo, mas elas não conseguem ver o que está acontecendo. Porque imagina, chega uma matéria-prima de um lado, de repente se aperta uma série de comandos ali e sai um produto acabado lá do outro lado. O que acontece nesse ambiente fechado, né? O que a gente consegue ver dentro do ambiente que está totalmente abraçado ali por aço, por processos fechados, né? Então a gente não consegue acompanhar aquilo. Então a gente precisa de capacitar pessoas para que entre etapas, né, de produção elas consigam acompanhar o que está acontecendo, né, dentro desse processo de forma efetiva, né? O que não acontece. Então a gente ainda, por mais que a gente tenha equipamentos, um sistema de automação e tudo, isso aí não consegue se retratar em uma boa fabricação de ração, né? A gente tem esse problema. Eu tive um exemplo, eu fui numa fazenda grande de gado de leite e gado de corte. Lá eu estava no Tocantins. E eu não fui exatamente para ver fábrica de ração. Eu fui para ver os dois sistemas de produção de leite que o produtor tinha. E por um acaso eu vi e perguntei, o que é aquilo ali? Não, ali é a fábrica de ração. Eu falei, deixa eu ir lá ver. E eles estavam fazendo uma manutenção de um elevador. E estava aquilo lá no chão e tal, e eu comecei a olhar e... balança eletrônica, e a balança, como é que tá? A balança tá funcionando bacana? E o cara deu uma rateada. Tá. Aí eu falei, então vamos ver se eu tô pesando meus 80 quilos mesmo. E subi na balança. A balança só pesou 60. E eu não tinha emagrecido. Eu falei, uai, mas não tá pesando legal. O que aconteceu? Aí o cara que tá lá na fábrica, conduzindo todo o processo, falou assim, não, é porque eu sei que ela já tem esse erro, aí eu dou uma corrigida no peso do saco. Como? Cheguei depois, sentei com o dono da fazenda, falei, olha, você sabe que sua balança não está pesando direito? Não estou sabendo disso não. Como assim? Foi, eu peso 80, eu subi lá, pesou 60. Nossa senhora, então tem que mandar arrumar. Tem. Agora, há quanto tempo essa balança estava estragada, né? Exatamente. Então, esse tipo de processo a gente tem que ficar muito esperto.
o ir lá e ver. Importante, né? Vocês falaram em gargalo de fábrica, pensando aí em questão de, vamos jogar rentabilidade, né? Que a fábrica tá perdendo ali no que tá no meio do processo, ficou para trás, não conseguiu aproveitar. Queria perguntar para vocês a respeito de qualidade. Fábrica que tá perdendo em qualidade, onde que geralmente está esse problema? Ou vocês não pegam um caso desse sentido? Pegamos. Demais. Demais. Quando a gente fala em qualidade, né, a qualidade ela está inserida dentro do processo de uma forma geral. Tá? Então, assim, a gente fala a qualidade do produto acabado. O que é a qualidade do produto acabado? É tudo que eu consigo garantir que aquele produto seja o que, de fato, eu formulei que vai sair ali no final. Né? Então, é o nível de garantia do rótulo que determina a qualidade do produto, né? Que esteja coerente. Então, vou dar um exemplo. Tem fábricas que recebem milhos, né, por exemplo, de 13%, 14%, 15% aí de umidade. Dentro do meu ambiente de moagem, né, quanto mais úmido for o milho, mais superaquecimento eu tenho. Mais perda de umidade eu tenho dentro do meu ambiente de moagem. E mais problema de tempo de prateleira de produto acabado eu acabo tendo. Né, porque eu tenho um processo de condensação acontecendo, eu tenho retenção de produto na estrutura metálica, e de repente chega um produtor e reclama: nossa, mas essa ração veio fininha demais, está parecendo um talco. Né? E isso acontece. Por quê? Porque tem falhas dentro do processo de moagem, dentro da qualidade de mistura, enfim. Então, assim, a qualidade do produto acabado, ela precisa de ser medida em etapa. A gente vê diversos problemas quando você manda um resultado, uma amostra para um laboratório, por exemplo, que o resultado ele não está conversando com o formulado. A gente precisa, então, olhar para trás, para dentro do processo, e saber aonde está o desvio. E, na grande maioria das vezes, a gente não consegue descobrir porque o produto ele não é rastreável. Então, parte desse princípio. A gente precisa de conseguir rastrear o produto, né, dentro do processo produtivo para a gente saber se o problema está no valor nutritivo da matéria-prima, que a gente estava lá na nossa matriz de formulação, se o problema está no desvio da balança, né, porque eu tenho balanças com desvios, e qual é o tamanho desse desvio? Será que esse desvio ele tem algum impacto nutricional ou não tem? Ou se o problema está simplesmente na amostragem. Porque o que a gente observa, né, Pedro, fica à vontade, é que o pessoal não está sabendo amostrar a ração para mandar para um laboratório. E aí, às vezes, a crítica vai para o laboratório, que faz uma análise em triplicata, por exemplo, para garantir que o resultado seja satisfatório. Mas, na verdade, ele pega uma amostra qualquer, que não é representativa, então a gente não consegue saber se, de fato, aquele produto tem ou não um problema de qualidade. Você me lembrou aqui de uma aula que a gente dá para a turma, que está em formação aqui na empresa, que quando a gente vai falar de amostragem de solo, e 75% a 80% dos erros de recomendação de adubação, eles vêm de amostragem errada. O resto é do laboratório. Ou seja, se você não colheu direito... Quem é o laboratório para fazer certo? Exatamente. Exatamente. Ele vai analisar o que está ali, né? Exato, ele tem uma amostra. O resultado dele depende da amostra que chegou para ele. E o conceito... Você pegou só num cantinho, só no outro, o que vai acontecer com o resultado, né? Tá certo. E... Você ia perguntar, Brenda? Não, é isso mesmo. Tá. Então eu tenho uma dúvida com relação, e eu acredito que seja dúvida de um monte de produtores, são as formulações de combate e as formulações premium que a gente tem dentro das fábricas, né? Então, às vezes você tem rações que o pessoal chama de só MS, que é só milho e soja, ou MSS, milho, soja e sorgo, ou milho, soja e caroço, e tem outras que são rações mais baratas, que são para disputar por preço mesmo. O que vocês me falam dessas formulações? Ô, Samuel, essa pergunta acho que é a que eu mais ouço de todas. Você trabalha com fabricação, né, quem produz leite ou algum tipo de atividade pecuária, cara, qual que é a ração melhor que tem lá? Qual que é a pior? E ao longo desses anos eu já desenvolvi algumas linhas de produtos, sabe? E eu sou a favor de ter, né, tem um cliente de preço. E eu falo com os proprietários de fábrica, cara, vamos fazer uma linha de combate mesmo.
A palavra combate é até feia, ficou até um pouco demonizada assim, na época. Mas eu acho que tem que ter essa ração de baixa tecnologia. E tem que ter uma transparência da fábrica para o cliente. Cara, essa ração aqui ela vai acompanhar o mercado. Então, se o sorgo tiver competitivo, nós vamos colocar sorgo na ração. É óbvio, né? Claro que as fábricas que nós atendemos, as que eu tenho contato também, mesmo as que eu ainda não atendo, que são rações éticas, né? São rações, acima de tudo, técnicas. Você não vai colocar uma ração que vai acabar com a produção do cara. Então, tem a ração com baixo índice de tecnologia, vamos poder falar. Que é uma ração que vai uma quantidade maior de subproduto, é uma ração que de repente não vai uma biotina, não vai alguma tecnologia, alguma molécula, algum aditivo aí, visando ganho na produção de leite. E essas rações mais premium, né? Você até falou da MS, é super comum, né, Felipe? Super raro, super comum, essa ração MS nas fábricas. Quase toda fábrica tem essa ração SMS, essa milho e soja do cara que quer milho e soja, ele não quer mais nada, ele não quer ureia, ele não quer milho e soja. Qual que é a diferença dessa ração? Qual que é o ganho competitivo de uma fábrica para outra, por exemplo? E por que a ração milho e soja é a melhor? Muito produtor, né, a gente vai conversando, eu quero milho e soja, tá, mas por quê? Não é raro tirar a ração milho e soja e colocar uma ração com subproduto e ureia e a gente ter ganho produtivo. Pelo contrário, é muito comum isso acontecer. Só que o produtor, né, justamente, acho que é até uma questão histórica, de coisa mais antiga do que a gente é novo ainda, desse conflito da fábrica com o produtor, essa desconfiança. Então, acho que daí que vem essa ração milho e soja. O cara quer ver a ração amarela, né? Quer ver a ração ali sem nada, justamente por não saber o que tinha. Mas subproduto é super bom. Eu sou a favor do subproduto. Toda linha que eu faço, as melhores rações, né? Vamos dizer, as rações mais premium, vão subproduto e vão ureia. Até porque eu acho que uma dieta, né? Já entrando na parte de fazenda, uma dieta para vaca de leite sem ureia é uma dieta incompleta. Você pega uma ração hoje, milho e soja, né? Não me atrevendo a falar de nutrição aqui de ruminantes, tá, pessoal? É só um comentário. Mas você pega uma ração milho e soja em uma propriedade que tem uma silagem excepcional em amido, por exemplo, será que eu não estava esquentando demais essa dieta com uma ração milho e soja? Será que não caberia uma casquinha, por exemplo? Então, assim, né? Exato. O que a gente percebe muito é uma falta de posicionamento efetivo da ração para a realidade da fazenda, né? Então, assim, trocando para o normal mesmo, eu vou para uma milho e soja que não tem erro, né? Não tem erro, tá tudo certo. Agora, qual que é o grande problema disso? É que o pessoal na fazenda, na grande maioria das vezes, não estão chegando nem na quantidade mínima aí, pelo menos, de consumo de matéria seca para essas vacas, né? Então, assim, trocar qualquer tipo de ração não vai mudar em nada para o negócio dele, né? Agora, existem fábricas, né, que, infelizmente, ainda exageram demais nas correlações e nas inclusões de coprodutos, né? E aí é nítido, você percebe que a qualidade da ração ela foi depreciada, né? Coloca muito ureia, né? E se eu for uma fábrica honesta, você consegue ver isso no rótulo, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de ração combate, não é que ela tem menor qualidade em detrimento a outras rações. É que é uma ração que possivelmente ela tem um volume maior de coproduto, mas que essa inclusão ela não afeta em nada, em absolutamente nada, a resposta de ganho do animal, a depender da realidade. A gente sempre tem que lembrar que a ração é só mais um ingrediente dentro da dieta do animal. Exatamente. Então nós temos outros ingredientes. Exatamente. Um outro que é o maior deles é o volumoso. Exatamente. Então, dependendo do volumoso que tiver, eu tenho que mudar a formulação da minha ração, senão eu não vou ter resultado. Inclusive, criou-se a cultura, né, da ração 24. Toda fábrica, a mais vendida é a ração 24. Independente do cara, tá com cana, 24, tá no pasto, 24, silagem de milho, 24, não tem volumoso o suficiente, 24. Então, agora que o pessoal fala, qual que é a melhor ração para minha fazenda? O Felipe usou a 24 MS Top Plus e deu super certo, vou colocar na minha. Só que o Felipe tá lá com vaca fechada e eu tô aqui com vaca coarando no sol e a pasto. Então, a melhor ração para fazenda varia, igual você foi muito feliz, na realidade da fazenda, né? A melhor ração é aquela que melhor se adapta ao sistema da fazenda. E as fábricas hoje, elas têm equipe fazendo esse tipo de trabalho, de ir lá no produtor verificar
o que é a realidade de volumoso, de vaca, de sistema de produção para adequar o produto? A esmagadora maioria, sim. Eu arrisco dizer que a fábrica que não faz esse tipo de pós-venda hoje, atendimento hoje, ela está perdendo a oportunidade de mercado e de crescimento, de fidelização de cliente. Hoje, a esmagadora maioria das fábricas tem o corpo técnico, né, que seja para fazer um pós-venda básico. Algumas com maior robustez, né, com serviço até de veterinário, reprodutivo, mas um pós-venda básico, a esmagadora maioria sim, né, Felipe? Grande maioria. Eu estou inserido numa região hoje que tem entre 45 a 50 fábricas de rações em 200 quilômetros aí num raio. Uhum. Então, assim, 90% dessas fábricas tem equipe de campo, né? Então, 90%. As que não têm são fábricas que perderam grandes volumes de ração, né? Que estão parando a atividade, enfim. Então, hoje existe esse trabalho. O de combate. O de combate. Exatamente. Tá, que é aquela clientela antiga, né? Mas tá mudando, né? Hoje precisa-se disso, né? Precisa de eficiência em qualquer coisa. Exatamente. Né? Se você tem que ter eficiência na fazenda, você tem que ter eficiência na fábrica e um tem que conversar junto com o outro, né? Exatamente. Bom. Pensando aí, aproveitando a expertise em fábrica, né? Muito do que a gente escutava na faculdade era sobre fábricas serem ou não idôneas, se dava para confiar naquilo ali. A gente falava, é fábrica e isso é fabriquetazinha. Vocês conhecem, tipo assim, e pode assegurar que a grande maioria é idônea? Porque eu vejo assim que o pessoal tem uma resistência até em trocar, né, de fábrica de ração, trocar rótulo, essas coisas. Há um tempo, vamos falar assim, uns 15 a 20 anos aí, né, a gente teve um boom aí da própria fiscalização, né, pensando no mercado de fábrica. E, sem dúvida, hoje, né, na data de hoje, a grande maioria das fábricas hoje fazem um trabalho idôneo. A grande maioria delas. Tá? Esmagadora, né? Acho interessante colocar, porque às vezes a gente fica escutando só de gente mais antiga, até na faculdade, que isso era um grande problema, e eu quero acreditar que não é, né? Não é. Hoje não mais. Sem sombra. O Felipe falou de fiscalização, acho que vale até a pena puxar esse fio, né? A fiscalização de fábrica hoje ela é super rigorosa. Super. E eu acho ela super válida, inclusive, porque não é burocrático, sabe? A fiscalização do mapa, né, que segue ali os critérios de boas práticas de fabricação, nada mais é assegurar que o produto daquela fábrica é seguro para o consumidor final, para a fazenda. Então, hoje, as fábricas que atendem, né, as exigências do mapa, que inclusive arrisco falar que são tão fortes quanto a da Anvisa, né, por exemplo, as fábricas são super seguras. Então, pelo menos, né, Felipe, as que eu tive contato de todas até hoje são fábricas super idôneas, de pessoas íntegras, né, e que fazem ali o melhor delas todos os dias. Isso é ótimo, porque a gente já trabalha pensando naquilo que são 3 tipos de rações, né, que você formulou, que está no coxo e que o animal consumiu. Se ainda tivesse que embutir ele pensando que a fábrica não está entregando o que está no rótulo, vai ficar mais difícil, né? Mas a gente ainda não falou do nosso título, né? Que a gente falou que no título era da fazenda ou do caminhão. Do caminhão, o que vai no caminhão nós já falamos e acabou de fechar aí que o negócio é idôneo. Mas e na fazenda? Como que funciona? Vocês também atendem fazenda que tem fábrica para que a fábrica da fazenda mesmo? Ou vocês estão mais focados em fábricas maiores? A gente está mais focado hoje, o nosso trabalho, o trabalho da Mills, né, em fábricas de rações comerciais, mas a gente teve e tem ainda algumas oportunidades de estar presente em fazenda, né? Seja fazenda de leite, né, ou seja fazenda aí de corte, tá? Mas a gente está inserido sim. E como que a gente toma essa decisão de não comprar a ração comercial e misturar na fazenda? Joguei a bomba. Eu fiz uma breve retrospectiva aqui de tudo que nós falamos aqui nesses primeiros minutos, né, de podcast. E olha o quanto, né, que a gente falou da dificuldade processual de uma fábrica de ração que se dedica exclusivamente àquilo. Então, bota isso na fazenda. É outro negócio. Você está trazendo um negócio diferente para o seu negócio de pecuária, né, de leite ou de corte.
Então, a fazenda, já vou responder de bate-pronto, né? A gente pode discorrer sobre, mas a fazenda que não tem estrutura, segurança de processo, mão de obra qualificada, segurança na armazenagem e conseguir fazer o ressuprimento da fábrica com segurança, é muito mais seguro, muito melhor para a fazenda comprar ração comercial, de dúvida. Mamífero, você sabe o que é ressuprimento? Ressuprimento é comprar e chegar sem acabar o que você tem no estoque. Vira e mexe acontece isso. A fabricação comercial ainda tolera isso, né? Não é raro também, né, Felipe? Felipe trabalhou muito tempo numa fábrica só. Não é raro o produtor ligar e falar assim, acabei de dar a última cuia de ração para os meus animais aqui. De tarde, estou sem ração. Se você ligar para uma fornecedora de soja e falar isso, ela vai, acho que talvez nem rir. Acho que ela vai achar que é um trote. Na fábrica comercial eles vão te atender, provavelmente. Alguma fábrica vai te atender. Embora isso seja o terror para a fábrica de ração. A preocupação é a mesma, tá, pessoal? O processo produtivo ele requer a mesma segurança. Pode ser que aquele processo não seja auditável por uma instituição do governo ou qualquer outra instituição, mas os próprios consultores, né, ou quem presta algum tipo de assistência para essa fazenda, pode e tem o direito de auditar o processo produtivo de fabricação, tá? Então, assim, a segurança alimentar que tem dentro de uma fábrica de ração comercial e dentro de uma fazenda, ela requer o mesmo protocolo, sem diferença. Tem uma fazenda que eu acompanho e ela tinha, quando eu comecei o trabalho lá, era milho e soja a granel no box. E eu tive que voltar para o ensacado. Eu pedi para voltar para o ensacado. Exatamente porque não tinha segurança da qualidade da matéria-prima lá. Estava aberto na beira da estrada, cachorro, gente. Tempo. Eu falei, não, pode parar, vamos voltar para o ensacado, porque controle de estoque, impossível de fazer. Garantir a qualidade da matéria-prima, impossível de garantir. Voltamos para o ensacado. E aí o negócio começou a dar uma aprumada bem boa. É porque, na verdade, o cliente final de uma fábrica comercial e da fábrica da fazenda é o mesmo, né? É a vaca. Então, ela tem que ser feita da mesma maneira e com o mesmo rigor, né, de qualidade. E mão de obra na fazenda para fazer isso? O que vocês me falam? Resgatar até o que eu falei lá atrás sobre fábrica de ração comercial, que a gente tem uma dificuldade muito grande em capacitar a mão de obra para poder fazer ração. Na fazenda é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Geralmente você contrata o funcionário, né, para a fazenda ali, dependendo do porte da fazenda, ele está direcionado a alguma atividade específica, né, seja o próprio trato, mas seja ordenha, enfim. E ele vai para a fábrica de ração. Ele não conhece milho, não conhece o farelo de soja, não conhece o sorgo. Pode parecer um negócio errado eu falar que não conhece, mas às vezes não conhece mesmo, né? Ele não sabe discernir quais são as matérias-primas que ele tem. E você passa para ele uma formulação, né? Ali, você vai pesar isso, você vai pesar aquilo. Não acompanha na primeira atividade, né? Ele acaba fazendo da cabeça dele, né? Pode ser que ele até conheça a matéria-prima, mas talvez ele não consiga cadenciar isso de forma correta. Qual que é o produto que vai ser moído, como ele deve ser moído, quais são os produtos que não vão precisar de moer, qual que é o tempo de mistura que eu vou colocar para misturar, né? Então, assim, essas etapas do processo, elas precisam de ser monitoradas. E a mesma dificuldade que a gente tem de ter essa mão de obra para fazer isso em tempo hábil, né? Porque geralmente essa pessoa ela tem outras funções dentro da fazenda, né? Não, mas agora você vai fazer ração, beleza? Não, para tudo aí porque chegou o pessoal do pulverizador, você vai precisar de pulverizar. Então ele para tudo que precisa de fazer ali, parou de fazer a ração simplesmente e foi fazer outra coisa. E aí ele volta para fazer a ração. É aí que está o problema. Porque ele não consegue resgatar aquilo que ele já começou a fazer, né? Então, assim, pessoal, é uma atividade que ela faz parte do processo da fazenda, mas é uma atividade isolada, né? Ela precisa ser tratada como uma fábrica de ração. Eu tenho um caso também de uma outra fazenda que eu acompanhei durante bastante tempo. E quando eu cheguei na fazenda, eu fui descobrir devagarzinho
os pormenores da atividade. E o que eu vi lá na fazenda? Ela tinha leite, a fazenda tinha corte, tinha suinocultura e tinha cavalo. Os cavalos do Pedro estavam lá. E aí, de vaquejada ainda. Bom, como é que faz? A sensação do produtor é de que quem comia ração era vaca. Então a fábrica de ração era para atender vaca. Só que tinha gado de corte, tinha suíno e tinha cavalo. Olha para você ver que doideira. Primeira coisa que eu fiz, plantar controle de estoque. E eu gastei quase 1 ano para fazer o estoque bater. Porque o estoque não batia de jeito nenhum. E tivemos que passar por um treinamento da mão de obra. Isso aqui é milho, isso aqui é soja, aqui é ureia, esse aqui é o núcleo de suíno, esse aqui é o núcleo de equino, esse aqui é o núcleo de vaca. Deixar tudo separado, montar o controle, por mais simples que fosse, num caderno, para, você vai fazer uma coisa, você vai tirar e você vai notar que você tirou. Mas na hora que você tirar daqui de dentro do estoque e for lá para dentro da fábrica de ração, não pode sobrar lá não. Se sobrou, você volta com ele aqui para dentro. Volta com ele para dentro do estoque e anota que ele voltou para dentro do estoque. Com 1 ano eu consegui fazer o negócio bater. Assim, às vezes falhava 2 sacos de uma coisa, 1 saco de outra, então já estava bem ajustadinho, porque nos primeiros estoques deu diferença de 20 sacos. Era um absurdo. Já era uma vitória. É uma vitória. E aí a gente começou a conseguir separar a fábrica de ração das outras atividades. Então, ração era como se fosse um negócio completamente individualizado na fazenda. Então, a fábrica de ração vendia ração dentro da fazenda para o leite, para o corte, para o suíno e para o equino. O que vocês falam disso para nós? Esse é o caminho certo. Esse é o princípio básico de você ter uma atividade de produzir ração dentro da fazenda. Ela precisa de ser tratada como um negócio. E ela precisa de vender aquele produto para a fazenda. Porque é aí que a gente vai entender se de fato vale a pena ou não ter uma fábrica dentro da fazenda. Porque se eu estou mobilizando mão de obra para ali, eu tenho o meu custo de produção, né? Tudo bem, eu posso não ter uma margem, né, excessiva do meu negócio, do meu produto a ser vendido. Mas eu preciso de acompanhar o mercado, né? Porque quando eu faço uma reposição de matéria-prima, eu vou comprar matéria-prima do preço do mercado, de novo. Né? Então, qual que é o tamanho do meu estoque para eu conseguir fazer essa boa gestão? Se não for tratado como uma atividade isolada, a certeza que vem um prejuízo aí, ela é alta. Alta. E uma coisa que é fatal. Tem certas coisas que não dá para fazer na fazenda e que você consegue fazer na fábrica de ração, né? Exato. Por exemplo, comprar micro. Não tem jeito de você comprar micro e bater na fazenda, a não ser que seja uma fazenda muito grande, né? Com um volume de animais muito grandes. Porque normalmente a gente tem numa fazenda aí ou um misturador de 500, que é o mais comum, de 500 quilos. Vertical. Em alguns um misturador de 1.000 e alguns fazem direto dentro do vagão. E aí, o que não dá para fazer na fazenda? Adicionar micro no vagão, certamente é um deles. E é super comum, né? Eu tenho uma vivência de fazenda bem menor que a de fábrica, né? Embora eu tenha convivido com algumas, mas não é raro a gente chegar na fazenda, você tá vendo o vagão funcionando e o cara virando um saco de núcleo, não tô falando nem de premix, né? Núcleo, num vagão. E a gente vem falando sobre isso, né, Felipe? O vagão é lotado de ponto cego. O vagão ele não foi feito para misturar núcleo, né? Micro e macro mineral na dieta da vaca. Então aquilo requer uma pré-homogenização, uma pré-mistura e que ela ainda seja bem feita. Não serve simplesmente você dar uma sacudida aí. A gente vê muito betoneira, inchada, né, ainda. Não sei se é a realidade que vocês têm visto, mas é muito comum onde eu costumei andar. E aí, a partir daquilo ali, o cara joga no vagão e acha tudo certo. E na verdade você tem vaca, né? Tem biotina no meu núcleo. Paga uma nota. Biotina, uma vaca hoje é 20 miligramas, né, de biotina. Beleza, paguei uma nota aí no meu fornecedor, tem biotina no meu núcleo, eu pego e jogo no vagão. Tem vaca que tá comendo 40, 60, tem vaca que tá comendo nada de biotina, não posso garantir. Tira uma amostra e manda pro laboratório e ficar uma beleza. Para que você tá dificultando a vida nossa. Né? Mas vamos lá.
Se eu tenho um vagão na minha fazenda e eu deveria fazer uma pré-mistura, então seria interessante a fazenda de vagão ter um misturador de 500. A fazenda de vagão ela deveria ter uma mini fábrica de ração que seja. Então, Pelo menos... eu não posso considerar que o meu vagão é a minha fábrica de ração. De jeito nenhum, sob nenhuma hipótese. A menos que você tenha um concentrado que já vem talvez de uma outra fábrica de ração comercial que você consiga jogar no seu vagão junto com, em quantidades consideráveis, né? A depender do dimensionamento do vagão, junto com um grão reidratado, por exemplo, né? Com milho reidratado. Eu já fiz um trabalho um tempo atrás. É essa pegada aí do laboratório, tá? Precisei de resgatar ele aqui. Fizeram uma ração dentro de um vagão, né? Era um vagão horizontal. E a gente foi tirando os pontos aí de dentro do vagão, né? As amostragens. Nós coletamos 10 amostras para a gente fazer o teste aí do coeficiente de variação do vagão, para a gente fazer essa correlação e apresentar para o pessoal da fazenda que aquilo ali não daria certo, né? Que era algo meio alquimista dentro da fazenda. E a discrepância do resultado analítico entre uma amostra e outra, ela foi muito alta, muito alta. Então, assim, por hipótese alguma, aquele vagão teria condição de misturar produtos secos, simplesmente, né? Eu digo os concentrados. E um outro ponto importante é que como o vagão ele tem muito ponto cego, se a gente resgata esse exemplo aí de uma fazenda que trabalha com um portfólio de animais muito grande, né? E que a gente tem os cavalos do Pedro que não são tão baratos assim, né, pessoal? E a gente não pode correr o risco de matar. Pensando, por exemplo, de uma contaminação cruzada por uma monenzina, por exemplo, o risco é muito alto. Porque como a gente não consegue fazer a limpeza por arraste, né, porque a estrutura ela tem ponto cego e não vai arrastar bem, em algum momento eu posso levar essa contaminação para uma espécie que é muito mais sensível do que outra. Então eu não respeito uma matriz de sensibilidade dentro de um vagão, por exemplo, e até mesmo dentro de um certo misturador, né? Se tratando de um misturador vertical, por exemplo, que em unidades de mistura é o menos eficiente para fazer a mistura de um concentrado e é o que a gente mais encontra dentro de fazenda, né? 90% delas. 99%, eu acho. Exatamente. Então, assim, são riscos que passam, né, e ficam ali escondidos, mas em algum momento pode acontecer deles aparecerem. E quando aparece, o problema é grave. Uma das coisas que a gente... Aí tem 2 pontos que eu queria levar em consideração aí nas fazendas de misturador. Principalmente os verticais, que são os que a gente mais encontra. Primeiro, sempre começar com o produto que tem maior volume, né? No caso, que normalmente é o milho. Então, coloca o que mais tem de volume primeiro, porque depois você começa a misturar os pequenos nele. Porque aí você já tem volume para ir devagarzinho colocando e aquilo se misturar melhor. Se você colocar os pequenininhos primeiro, pode ser que vá para um ponto cego, para um cantinho. Exato. Lá e não vai misturar. Exato. Então, a gente sempre pede para colocar os de maior volume primeiro. E uma outra coisa que pelo menos eu acho essencial. Terminou de bater, você esvaziou o seu misturador, vai lá naquela janelinha que está atrás de onde normalmente você fica, você tem a bancada do lado de cá, do lado de lá na base da rosca, tem uma janelinha. Abre aquela janelinha, tira aquele restinho que dá um meio quilo de ração que tem ali, que às vezes é ali que juntou uma ureia. Exatamente. Você acabou de bater sua ração para a vaca de leite, que estava com cana de açúcar, você colocou ureia lá em cima, depois você vai fazer uma ração de bezerro que está na casinha. E aí você não tirou aquele meio quilo que está cheio de ureia, vai para a ração de bezerro e você vai ter uma contaminação de bezerro lá. Exatamente. Então eu acho esses 2 pontos assim, fundamentais. Vocês têm mais coisas que vocês queriam recomendar aí? Junto a eles, fazer uma pergunta, né, para vocês. Qual que é o tempo de mistura de um misturador vertical da fazenda? Com o dono olhando ou não? Os dois, com o dono e sem. Isso na verdade é uma grande incógnita, né? Exato. Uma grande incógnita. E qual fazenda que mediu o coeficiente de variação desse misturador? Nenhuma. Para você poder determinar seu tempo de mistura. Porque você jogou ali um misturador vertical, você misturou 5 minutos, cara, você não misturou sua ração. Você deu uma sacudida.
Você fez uma homogeneização, mas você não misturou. Hoje, né, Felipe, nesses misturadores, o que a gente vem encontrando de coeficiente de variação aceitável, não bom, salvo raríssimas exceções, esses dias nós encontramos um misturador vertical com coeficiente de variação de 4,5, né? Uma exceção, assim, um achado. Salvo essas exceções, hoje resultados aceitáveis estão acima, ou acima não, próximo de 15 minutos de mistura. Qual fazer? Você que está aí, misturador vertical de 500 quilos e de 1.000 quilos ao mesmo tempo? Exato. Quanto tempo? 15 minutos. 12 a 15 minutos. De 12 a 15 minutos. Anotou aí? A partir da inclusão do último ingrediente. Não adianta contar 12 minutos do milho, né? Do milho. Comecei, acabei de colocar o último e já tirei. Deu 15 minutos. Depois do último ingrediente, de 12 a 15 minutos. Você anotou? Se não anotou, pode dar um pause aí, pega o caderno, pega a caneta, anota isso. Já leva um cronômetro para dentro da fábrica, né? Deixa ele lá para você poder minimizar esse problema da mistura. O que mais? O que mais que a gente tem para mandar de dica aí para o pessoal anotar? Eu vou falar um pouquinho antes do misturador, tá, pessoal? Porque a gente já chegou na unidade final, que é a mistura, né? Tudo que eu coloquei dentro do misturador, eu já moí e já dosei, né? Então, se eu fiz alguma coisa errada lá atrás, o misturador não conserta, tá? Esse é um Balança ponto. do Samuel. Exatamente. Exato. Pessoal, antes de misturar, tá? A gente precisa certificar se eu tenho um moinho na fazenda ou se eu vou comprar esse produto já farelado, né? Conversar com o nutricionista da fazenda, né? Qual que é a granulometria que você quer trabalhar, porque o princípio básico de uma boa mistura é um produto que esteja com granulometria homogênea, tá? Então, assim, quando eu tenho um desvio padrão do meu moído muito alto, né? E o que a gente considera como desvio padrão? Acima de 2%. Né? Então, quando eu faço uma análise de granulometria, né, da minha ração, ali no meu moído, né, eu faço análise de DGM, né, que é o diâmetro geométrico médio, é onde eu determino a minha granulometria, mas ele também me dá o desvio padrão geométrico. Esse desvio padrão, no máximo 2%. Tá, então, vamos falar das peneiras para a turma que tem um moinho lá. Vamos lá. Que peneira que é interessante usar lá no meu moinho? Tá, talvez eu vou tentar quebrar um paradigma aqui, tá, Pedro? Você me defende aí. Defendo. Você fala mentira, eu vou assinar embaixo. Vamos lá. A gente tem que ter em mente que peneira não é um determinante de granulometria, tá? Não é e não será. É a forma mais fácil da gente determinar, né? Porque eu vou ali e coloco uma peneira com um diâmetro de furo menor e, teoricamente, eu diminuo a granulometria da minha ração. O que eu faço com o moinho quando eu diminuo a granulometria? Eu diminuo a capacidade de moer, né? Porque imagine que eu tenho uma porta e uma porta está pouco aberta. Não vai passar todo mundo ao mesmo tempo, vai? Não vai. À medida que eu vou abrindo a porta, vai passando todo mundo. Mas se eu quiser passar todo mundo naquela gretinha ali, o que eu vou fazer? Eu vou passar todo mundo para o outro lado, com muita pressão, mas eu vou deformar quem eu passei. Vocês concordam? E quando eu faço essa deformação, eu também faço a deformação do meu moído. Então, eu despadronizo o meu moído. Então, assim, pessoal, a gente tem que levar em consideração que a peneira é uma porta, certo? E dentro de um ambiente de moagem, eu tenho 11 variáveis. E talvez uma de tão grande importância quanto o diâmetro de furo da peneira é a distância com que o martelo está da peneira. Porque é muito nítido, né, Pedro? A gente chega numa fábrica, o pessoal está querendo diminuir a granulometria, vai lá diminuindo a peneira, mas quando ele simplesmente troca o martelo para um martelo mais novo, o que significa um martelo mais novo? É o martelo mais próximo da peneira. Né? Porque ele começou a gastar na ponta, eu troco para o mais novo, ele aproxima mais. Mas a ração afinou e eu não troquei a peneira. Então significa que é a peneira que não determina. Não é? Então, assim, eu preciso de ter um martelo bem próximo da peneira para que eu consiga manter a homogeneidade do meu moído, certo? E não ficar nessa troca de peneira. Agora, grosseiramente falando, tá? Grosseiramente falando, uma peneira com diâmetro de furo de 3 milímetros, tá? É uma peneira que ela vai te dar, se eu for moer, por exemplo, só o milho, ela vai dar um produto aí com um DGM, né, de aproximadamente 600 microns, que seria aí talvez um alvo, tá? Até acho que um pouco grosseiro, né, Pedro? Pensando em vaca de leite para aproveitamento do milho. Né? Eu gostaria de trabalhar com um
um produto até mais moído um pouco, tá? Mas, naturalmente, essa peneira de 3 vai estar aí entre 550 a 600, desde que o meu martelo esteja de, no máximo, 12 milímetros de distância entre o martelo e a peneira. Passou disso aí, esquece, peneira não termina mais nada. E é um ponto, né? Assim, é super comum, super, a gente ter moinho em fazenda que não é aberto há anos. Recente, 1 ano e pouco atrás, eu estava com o meu time da empresa de nutrição que nós trabalhávamos, fomos na fazenda e o milho, assim, as galinhas estavam achando ótimo, porque ia na bosta das vacas e comia o milho inteiro, né? Cara, e o moinho? Eu perguntei pro proprietário, cara, e o moinho? Quanto tempo que você trocou martelo? Martelo? O que é martelo? Martelo de bater prego? Não, martelo do moinho. Na hora que a gente abriu o moinho, estava uma tragédia. Tinha vareta sem martelo. Então, é altamente negligenciada a parte de granulometria em fazenda de leite, de corte, fazenda no geral. E esse conhecimento, acho que ele é até pouco difundido, né? Se a gente pegar na faculdade, qual que é a granulometria que a gente deve ter num milho para uma vaca de leite? O Felipe falou em 600 microns, mas da onde você tirou isso? De onde? Não tem um único estudo. Eu posso provar para vocês, pode ir no Google, pode procurar, pode ter saído semana passada. Falando de granulometria para pecuária, para bovino de corte e de leite. Não tem nada. De aves de corte, suínos aos montes. Então, quem está ouvindo aí é estudante, corre atrás. É um puta experimento você tratar granulometria em ruminante, bovino. Todo mundo fala, né? Não, vai fazer grão reidratado? Não, coloca uma peneira de 3 a 7. Uai, que isso? De 3 a 7 é a mesma coisa. Felipe, você mora onde? Eu moro entre Lavras e Patos de Minas. Entendeu? É mais ou menos essa referência. Não tem, pessoal. A gente só sabe que na peneira de 7 vai estar mais grossa e na peneira de 3, teoricamente, vai estar mais fina. Então, uma distância muito grande. Você me lembrou de um rapaz que estava estagiando, que a gente perguntou a escolha da vaca. Você sabe dessa? De 1 a 5, né? Tá entre 1 e 5. Não, ele falou que estava entre 2 e 4. Sem brincadeira. Né? O primeiro são 3. Aí depois, tem certeza? 2,5. Você tem certeza? Entre 2 e 4. Tá bom. Provavelmente ele acertou, né? Provavelmente ele acertou, né? Ele acertou. Estava entre 2 e 4. Bom, normalmente, no caso de reidratado, a gente sempre diz o seguinte. Vai ter que abrir mais rápido, faz mais fino. Exato. Vou conseguir deixar ele 90 dias. Posso fazer ele um pouco mais grosso, porque vai ter tempo de quebrar as prolaminas lá e ter resultado na digestibilidade. Mas eu também desconheço, pode ser até que tenha já algum estudo de granulometria para milho reidratado, mas até onde eu sei eu desconheço. Mas depois quem souber, escreve aqui embaixo nos comentários qual que é o link dos arquivos científicos que vocês têm aí que a gente não está sabendo que existe. E olha que milho reidratado tem bastante. Milho reidratado pode ser até algo mais difundido, que é um assunto amplamente discutido, né? Sim. Hoje praticamente toda fazenda aí tem um silo de reidratado. Agora, para ração, para o fubá, aí não tem. Igual eu falei, pode ter saído dentro da semana passada, que eu dei uma descansada aí hoje, mas não tem. Então a gente trabalha com resultado prático e um pouco às cegas, assim, não tem embasamento científico para a gente cravar a granulometria da ração para vaca, ração fubá. O reidratado já eu também não sei nenhum, mas pode ser que tenha alguma coisa mais discutida. Entra na questão que o Samuel falou, né? Vai muito do tempo que ele vai ficar ensilado, muda tudo. Você vai moer grosseiro, mas você vai deixar ensilado lá 6 meses, chegou no pico, não tem mais onde fugir. Vai alcançar a digestibilidade, não vai importar o tamanho de partícula aí. Então, mas aí é que tá. Quando eu estou fazendo o processamento, se eu não tiver um alvo, como é que eu configuro o meu objeto de moagem? Entende? Então eu tenho que padronizar, certo? Porque na hora que eu estou fazendo é mais fino, mas mais fino quanto? Entendeu? Só mais fino, Felipe. E dorme com essa aí e seja feliz. Não, tudo bem, né? Tá, aceitei, beleza, tá tudo certo. Mas a despadronização, mesmo sendo fino, né? Pensando em a própria hidratação, né?
Quando você abre um silo reidratado, por exemplo, a minha esposa trabalha com leite e a gente faz isso lá na fazenda. Você vê que a parte de cima ela tá seca, a parte de baixo está úmida. Mas eu muito fino. Mas qual que é o desvio padrão da minha moagem? Eu comecei de um jeito e terminei de outro. Então, assim, dentro do meu silo, eu tenho uma variabilidade muito grande de granulometria. O nosso questionamento, a nossa dor no nosso dia a dia de trabalho é porque o pessoal não sabe, e nem nós também, tá? Qual que é o alvo de granulometria pensando em vaca de leite, entende? Qual que é o alvo que eu preciso trabalhar? Ou seja, tem muita coisa para Exato, muita coisa. O universo de fabricação de ração, ele é negligenciado pela zootecnia, pela veterinária, pelo pessoal da área. A gente não tem uma matéria dedicada, pelo menos lá em Bambuí, né, que é o nosso 3 aqui, não tínhamos uma matéria obrigatória, né, dedicada à fabricação de alimentos, fabricação de ração. Tinha uma eletiva, mas de carga horária baixa, conhecimento raso. E ele ainda, né, tudo que envolve o processamento de alimentos para animais, ainda tem muito material raso. Se você for procurar uma pós-graduação ou um material no Google, você vai ter muita dificuldade em achar, pensando em processo, tá? Você vai achar, de repente, pós-processo, né? Tal, determinado alimento processado de tal forma gerou tal resultado. Mas como que você processou aquilo? É isso, muito, que a gente acha muito desse jeito mesmo. Muito raro. Isso que já foi processado. Então, a gente já passou lá pensando em material, né? Da dificuldade de chegar ali a matéria-prima na fazenda. Falamos de mão de obra, moagem, mistura, controle de estoque. E acho que a gente chega num ponto aí que eu acredito que ainda é um gargalo. Ver o que vocês vão falar de armazenamento, né? O que é a dificuldade aí? Do produto final. Produto final. Pessoal. Por onde, né, começar? Sim, hoje, né, pensando na fazenda, tá? Eu fiz a ração, né, eu tirei aquela ração dali e vou colocar ela em especial em um lugar que eu não tenha a possibilidade de ter uma contaminação. Esse seria o mundo perfeito. Exemplo, um silo, né? Um silo. Quando eu faço esse armazenamento, por exemplo, em um bag, e eu vou colocando um bag em cima do outro, ou em sacarias reutilizadas, tá, pessoal? Eu tenho que ter muito cuidado com qualquer tipo de embalagem que seja reutilizada, porque eu não sei o que estava ali dentro. Né? Eu não tenho ideia do que estava ali dentro. Ah, Felipe, mas eu produzi a ração na fazenda e eu usei essa mesma sacaria para produzir a ração. Beleza. Se você tem certeza disso, segue feliz que vai dar tudo certo. Agora, se existe um pontinho de incerteza, não utilize, porque você não sabe o que pode estar ali dentro. Não é novidade, mas por algumas vezes eu já vi algumas críticas, né, de clientes que abriram sacaria, por exemplo, de fábrica de rações comerciais, e tinha lá resto de linha, entendeu? Ração com cores diferentes, sabe? Mas será que estão reutilizando a embalagem? Não sei se é. Eu acredito até que não seja. Pode ser uma contaminação do próprio silo armazenador do produto, né? Mas dentro da fazenda é a mesma forma. Eu faço tudo certinho, né? Garantia, mistura, granulometria, descobri qual é, fiz tudo certo. De repente eu vou armazenar, eu armazeno tudo errado. Meu silo todo sujo, né? Porque rarissimamente você vê alguém limpando. Quem que vê gente limpando silo de fazenda? Ou né? dando manutenção. Ou né? dando manutenção, a não ser que seja um martelo de borracha batendo no cone, amassando o cone inteiro. Esses dias eu cheguei lá na fazenda e estava olhando isso lá acontecer, sabe? Batendo e tal. Falei, o que está acontecendo aqui? Não, vamos limpando. Limpando? Sabe? Então, quando você sobe e olha o silo lá por dentro, qual que é a parte que é mais contaminada do silo? Alguém tem ideia? Se eu for fazer um swab, passar um cotonete e mandar a amostra para fazer uma análise de micotoxina, por exemplo, qual que é a parte mais suja do silo? Aérea. Aérea aonde? Do lado de fora. Não importa. Geralmente está no chapéu do silo. Então, assim, a ração cai, a poeira sobe, mas o arraste, ele acaba limpando muita coisa, mas o chapéu não tem arraste. Então, o pessoal não limpa ali o chapéu. Aí, quando você chega, parece que está nevando, né? Porque fica umas pontas de bolor, né? De mofo caindo. Então, pessoal, aí a depender do tipo e da espécie com que você vai tratar, vamos supor, estou trabalhando com... Aí esse silo aqui é para minhas vacas de pré-parto ou para minhas novilhas, aí começa a ter problema de aborto na fazenda, ninguém sabe de onde é, né? Mas é a qualidade do armazenamento.
Ele está fazendo exame lá na vaca. Exato. E não está fazendo exame. Exatamente, não. Aqui não tem problema com ração, tem sim. Isso falando de um silo, né? Isso que falando teoricamente é a melhor opção de você armazenar seu produto final. Agora imagine essa carinha em bag. Quando você coloca encostado na parede, chove. No chão. No chão, Até rato no faz a teto. festa, controle de praga zero. É muito simples, né? Na hora que você termina seu almoço, você guarda para esquentar de novo no jantar uma vasilha que estava suja. Exatamente. Exato. Então, seu silo tem que ser limpo, seja ele de que forma for, mas ele tem que estar limpo, né? Para receber o alimento novo. Você retirou um alimento velho, você tem que fazer Exatamente. Perfeito. Exatamente. Bom, falamos rapidamente por vários pontos, né? Dentro da fábrica, dentro da fazenda. Chegamos aí na nossa 1 hora de prosa. Passou rápido demais. A gente teria, na verdade, a gente gostaria de ter mais tempo para falar mais. Sim. Quem sabe a gente não Faz volta a parte aqui, 2, né? Fazer uma parte 2 para a gente discutir um pouco mais sobre isso aí. Alguma consideração, dona Brenda? Acho que a gente conseguiu abordar aí todas as etapas do processo, não conseguimos? Por cima. E ver se eu estou certa aqui no que eu acredito que saiu da nossa conversa. Desde que o produtor consiga assegurar todas as etapas e garantir que ele vai tratar isso como um negócio sério, pensando ali no seu cliente, que é a vaca, tá tudo bem. E que ele saiba o que está fazendo, né? Importante. Exatamente. E outra, comprar ração comercial acreditando que aquilo ali também tá tudo beleza e armazenar de uma forma ruim não vai adiantar nada. Né? Um ponto de muita atenção, e a gente até abordou aí o problema que pode chegar na vaca, se achar que o problema tá ali e o problema tá muito para trás, né? Um ponto de grande atenção, acho que valeu demais. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Quais são as suas considerações finais? Primeiro, agradecer aí vocês. Pessoal, acho que tudo que você se propõe a fazer, que você tenha seriedade e saiba, né, o que você está fazendo, que você consiga medir isso de forma eficiente, eu acho que dá certo. Não tem nada que te impeça de fazer, né? Precisa de ter boa vontade e fazer o que é o certo. Tirando isso, não se arrisque. Não se arrisque. Muito bom. Pedro, agradecer também a sua presença. Obrigado, Quais Samuel. são as suas considerações? Obrigado, Brenda. Acho que complementando, né, o que o Felipe disse e já até dando resposta da nossa primeira pergunta, né, eu hoje afirmo com tranquilidade assim, que as fábricas comerciais têm segurança nos processos de forma muito superior à grande maioria das fazendas. Então, a menos, né, que aconteça tudo que a Brenda disse, mas o que o Felipe falou, a fábrica comercial sempre vai ser uma boa opção. Na maioria dos casos, a melhor opção que você fazer um negócio na fazenda de forma desordenada, né? E até falando aqui antes, né, não é super raro a gente ver o cara parar de produzir ração na fazenda, investir um pouco mais e comprar ração comercial e ter ganho produtivo. A gente tem isso, né? A gente nem entrou nessa parte de custo que dá um outro podcast, né? Não, pois a parte 2, 3, 4, ela vai sair. Ela vem. Bom, eu queria fazer uma consideração aqui, que, como sempre, né, se a gente não consegue fazer a coisa bem feito, né, mesmo que seja um arroz com feijão, mesmo que seja seu milho, soja e núcleo bem feitinho na fazenda, de maneira ordenada, com peso, bem batido, com o tempo correto, não faça, compre ela pronta. Agora, se você tem maquinário, você tem mão de obra, tempo, sabe realmente fazer aquilo bem feitinho, é uma boa opção fazer na fazenda também. Desde que você consiga comprar matéria-prima num preço adequado, onde o custo de fazer isso na fazenda, né, todo esse custo acessório, que não é só o custo da matéria-prima, se todo o custo extra que você vai colocar na fazenda, se ele for adequado com o custo de compra da ração comercial, é uma opção também, mas desde que você tenha alguém para te auxiliar nessas formulações. Não faça formulação dentro da sua fazenda uma coisa que foi discutida lá no balcão da cooperativa ou lá na praça, no banco, lá na frente do Banco do Brasil. Então,
turma, vamos fazer as coisas direitinho, porque a margem está apertada. 2023 foi um ano apertado para o leite, a margem foi muito apertada. 2024 é ano da gente ganhar eficiência nos nossos processos. E mais uma vez, Pedro, Felipe, muito obrigado pela presença de vocês e com certeza nós queremos que vocês voltem aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigado, mamíferos. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Semana que vem tem mais.